E aí tu foi pra onde? Que função, né? Tu foi pra trincheira? Não, então, primeiro, durante o treinamento, eu consegui me destacar no treinamento de precisão. E aí, como é que funciona? Primeiro, eles vão te treinar na AK. Aí, com a AK, se você tiver uma precisão acima de 70%, tem uma escala que eles utilizam, eles vão te dar outro armamento. E assim vai indo para verificar se realmente você tem uma adaptabilidade com equipamentos diferentes e a necessidade do batalhão. Então, eu fui para um batalhão de infantaria motorizada. Dentro desse batalhão, a gente tinha o equipamento de assalto, a equipe de assalto, e tinha o pessoal de mantenedor ali, que ficava dando suporte, que fazia reconhecimento ou prestava apoio para quem estava fazendo assalto. Então a gente tinha os primeiros grupos de avanço e o grupo que eu ficava era para prestar esse apoio, tanto na entrada quanto na saída, quando acontecia. Sim. E a dinâmica do conflito? Como é que foi passar por isso? Foi um soco no estômago, assim, de começo, porque logo que eu cheguei, eu fui incorporado ali no batalhão, conheci o pessoal, conheci quem era o comandante. A gente tinha um comandante muito conhecido, ele tinha o título de Herói da Rússia, que é um título muito raro. E é mais aquela parte, assim, de criar um vínculo com quem é o seu batalhão, porque onde você se vê, não, agora eu tô aqui na guerra, são os meus parceiros mais próximos, e são os caras com quem eu vou dividir trincheira, caras com quem eu vou precisar ajudar um companheiro ou que vão precisar me extrair se eu tiver ferido. Então ficou uns dias ali, isso já era no front, uns 12 quilômetros atrás da primeira cidade onde a gente estava atacando naquele momento. E aí depois desses dias foram formados os grupos e aí a gente foi sendo enviado para os avanços. A gente estava no momento de ataque, assim que eu cheguei. E aí, na primeira missão, dois colegas meus tombaram e, assim, foram colegas conhecidos no treinamento. Um era do Afeganistão, outro era do Sri Lanka. E foi muito rápido isso. Então, assim, é quando a realidade vem de que não importa se você tá ali há uma semana ou se você tá há 2 anos, quando é a hora, pode acontecer. E pra mim foi muito rápido. Então, assim, lidar com essa perda dos colegas ali logo de cara, porque por mais que conheci os russos assim que eu cheguei, fui fazendo amizade, esses caras estavam comigo o treinamento inteiro. Mais de um mês ali convivendo. Então, pô, você já vê, realmente, agora eu tô na guerra O e. negócio é vela, né? Sim, E isso aí, tu falou que tava 12 quilômetros. sim, esse era a nossa base ali. Sim. Mas aí, quando vocês saíram em missão, vocês iam Não, aí era atingir um objetivo. a nossa trincheira ficava a 300 metros dos ucranianos. As primeiras posições de metralhadora deles. 300 metros, assim, em Sim. campo aberto, no caso. Sim. Então, assim, esse 12 quilômetros é o que a gente poderia chamar de quartel. Porque na guerra não tem um quartel, né? Na guerra Sim. tem uma base ali. Esse local é um local onde a gente já havia... Nosso batalhão já havia dominado. Então, construíram ali uma base. Ali era onde a gente fazia rotação. O cara que estava no front há muito tempo ia. Aí o cara que estava descansando passava pro front. Onde a gente recebia equipamento novo, uniforme, enfim. Ali era a nossa base. Nosso descanso era ali. Um ponto seguro, né? Isso, era o primeiro ponto seguro, 12 quilômetros, nessa base. Sim. E aí a gente passava para as trincheiras. Aí a última trincheira, a trincheira mais recuada, onde a gente ficava ali recebendo equipamentos, tração de pessoal ferido, chegada de pessoal novo, eram só 2,5 km dessa primeira trincheira. Onde na primeira trincheira ficava essa distância, 300 metros do primeiro ucraniano, assim, por assim dizer. A trincheira mais próxima da Ucrânia ficava a 300 metros. 300 metros. E aí, como é que era essa parte de você sair da base Uhum. e chegar até o ponto de 300 metros? Cara, era um dos momentos mais tensos, pra falar a verdade, porque era transporte veicular mesmo. Às vezes era uma van, às vezes era um caminhão, às vezes era um blindado. Não era blindado, em regra? Não, não. Porque dependendo do horário, o blindado ele não é tão útil nessa guerra, cara. Porque Lento. basta um drone e ele mobiliza o blindado. Se tiver dois, cara, o que você vai fazer? Porque drone, se você tiver em campo aberto, não tem como correr. Se você ficar dentro do blindado, uma hora a blindagem não vai aguentar. Então, assim, se for um horário. Eu não vou poder falar o horário aqui, mas se for um horário complicado pra usar um blindado, usar um veículo leve.
justamente para isso, para que você conseguisse chegar mais rápido, porque era mais interessante você fazer uma viagem mais rápida do que uma viagem mais segura que levava menos tempo, né? Isso. Então, era um momento tenso porque você ficava fechado ali. Você pensava, cara, se chegar um drone agora, pra onde eu vou? Não tem, porque conforme a guerra ia avançando, meio que não tinha pra onde você correr na beira da estrada. Se o seu veículo fica mobilizado, você fica à mercê de destruir o drone e conseguir recuar ou ver pra onde é o lugar mais próximo que você pode ir. Era meio que um pavor ficar dentro do carro. Muitas vezes eu preferia fazer o trajeto a pé, cara. Sim. Porque a pé você consegue camuflar e não é visto. Você camufla. Cara, desculpa, é porque assim, eu não tenho essa noção militar, né? Já ouvi, já conversei com outros caras com experiência pelo lado da Ucrânia. Quando tu fala van, né, um veículo leve, e tu falou que é um campo aberto, né? Sim. Mas, e aí? E o ataque do drone? Também não é mais fácil? Essa parte aí, fala com o leigo que sou eu, e talvez quem esteja em casa também não entende. Cara, porque assim, o drone que eles utilizam pra combater esse tipo de veículo, isso dos dois lados, tá? É o drone kamikaze. Porque aquele drone que dropa a granada ali, ele, pra veículo, ele é muito difícil de acertar, né? Porque o veículo é um movimento constante, ele tem que fazer uma previsão do movimento. Sim. Já o kamikaze não, ele só tem que seguir ou se posicionar na frente e conseguir um acerto ali. A van, por ela você tá mais de 100 ali, às vezes, Entendi. aí fica mais difícil pro kamikaze te acertar. Então, passava, por mais que não tinha blindagem, tinha só aquela gaiola, às vezes, que utilizavam pro drone explodir um pouco antes da lataria ali, era a proteção que tinha. Então era onde muitas vezes os caras preferiam. Se tinha a opção de escolher, cara, eu vou na van, eu vou num BMP ali, eu vou na van. Não, entendi perfeitamente. É que a velocidade que vai fazer a diferença. Sim, exatamente. Mas em contrapartida, tu sabe que não tem proteção alguma. Não tem, se acertar já era. É Luana todo mundo. Sim. Sim. Às vezes cara, tinha casos assim que um milagre, só Deus pra salvar o cara ali. E aconteceu de, por exemplo, uma van dessa, ela era modificada, camuflada e tudo, tinha essa gaiola. Mas aí o piloto ali passou numa mina antitanque, cara. Sim, tem as minas. E aí teve 2 que sobreviveram. E assim, em teoria não era pra acontecer, porque uma mina antitanque, num veículo leve como aquele. Mas assim, lógico que o cara sobrevive de meio que. Mais ou menos, né? Fica meio acabado ali. Mas o cara conseguia se recuperar e voltar pra combate depois de um tempo. Então, assim. Essa questão da velocidade, você tem que analisar muito o trajeto também, o que pode ter, porque às vezes você se precaver do drone, mas tem outros problemas pra lidar também, não é só o drone. Sim, e essa estrutura tá montada já, né? Então já teve todo esse trabalho de montar as trincheiras, né? As linhas de defesa, não é isso? Sim. E aí nesse ponto ela é a missão de trincheira. Sim. Somente. Não, porque a trincheira, qual que é a utilidade dela pra quem tá atacando? Não é pra você ficar ali infinitamente, porque assim, é um conflito de atrito, mas é uma escolha da Rússia que seja um conflito de atrito. Então, assim, a todo momento está sendo estudado como avançar mais, como colocar uma trincheira à frente da outra. Sim. Então, a trincheira, o que a gente utilizava era: eu vou analisar os inimigos aqui, tentar identificar a quantidade, tentar identificar o equipamento deles para preparar um ataque. Então, a gente estava na trincheira o tempo todo pensando em como atacar a próxima trincheira. Enquanto que os ucranianos, a maior parte do tempo, em como não ser atacado, por assim dizer. Porque, então, você estava avançando, você estava em ataque. Então sim. você quer expulsar o cara o primeiro possível. cara da trincheira. Sim. E nos relatos de quem teve experiência com a Ucrânia, foi exatamente isso. Eles contavam que era um pavor, porque era muita bomba, né? Falava que não acabava, falava que o russo é infinito. É o tempo todo bombardeio, bombardeio. E o cara que tá na trincheira ali, ele fica contando o dia dele pra recuar pra base. Claro. Pra não morrer e atento pra não chegar o russo ali de repente. Sim. E de assalto, né? E tomar a posição. Sim. Então, tem 2 riscos. Da bomba acertar a trincheira, né? E esse momento que vai ter o assalto. Cara, a gente era... Mesmo a gente estando no ataque, sendo as nossas bombas, a gente era acordado quase que todos os dias. Sim, 3 horas da manhã o despertador era um grade, né? Um lançador de foguete ali. E faz tremer o chão. E na trincheira, a gente
dorme embaixo da terra. No dugout ou blindagem em russo. A gente dorme embaixo da terra, fica sempre ali os grupos de vigília, né, para garantir que tem sempre pessoal vigiando vários pontos da trincheira. E aí de manhã você acorda, a terra tremendo, cara, e você vê, tipo assim, tá ruim aqui, mas lá tá bem pior, né? Porque lá é questão de acertar, cara. Uma hora água mole em pedra dura, né? Todo dia bomba, morteiro, drone. E o cara que tá defendendo, ele não tem hora pra dormir, porque ele tem que estar alerta o tempo todo. Ele não tem essa tranquilidade. Nós, por estar atacando, era muito mais tranquilo essa parte, tipo, conseguir dormir muitas vezes. Porque tu sabe que tu não é o alvo, né? É. E a Ucrânia ali naquela posição, eles não têm a mesma capacidade militar que a Rússia, ou tem? Não, porque por mais que eles recebem muito equipamento ocidental, o que eu já encontrei, vários colegas também, quando a gente dominava uma posição, é equipamento muito velho. Então, por exemplo, os caras têm metralhadoras lá, Browning dos anos 50, a gente achava. E assim, funciona, normal. A gente também utilizava equipamento antigo muitas vezes. Mas o ponto não é como se eles estivessem recebendo uma maravilha da arte militar. Então, em alguns pontos do conflito, principalmente em Kursk agora, é lógico que os caras recebem um equipamento diferenciado. Mas por via de regra, não tinha a mesma qualidade e nem motivação, né? Porque a mentalidade do soldado russo é muito diferente da do soldado ucraniano. Muito diferente. Isso impacta no campo de batalha. O moral ali, o cara sentir pelo que ele tá lutando. Então isso faz muita diferença, além do equipamento, talvez até mais. Mas explica melhor isso. O que você quer dizer com isso? Porque assim, conversando com os russos, eu conheci russos de todas as idades. Inclusive, dentro do exército tem uma divisão que chama BARS. Ela é para voluntários que já são veteranos ou passaram da idade de se alistar. Então o cara que literalmente ele quer estar na guerra. Então tinha caras com mais de 60 anos ali. Ou tinha caras que lutou em outras guerras. Na guerra da Chechênia, da Geórgia, enfim. É um cara que poderia estar em casa descansando, mas ele falou, não, meu pai está em guerra, eu vou lá. Então o cara ele realmente está pronto para a guerra. Ele tem essa força de vontade, ele sabe que ele está lutando pela bandeira dele, do lado certo. Então essa convicção faz com que o cara tenha muito menos medo de morrer ou de sentir que está morrendo por algo que não vale a pena. Enquanto que o ucraniano, você percebe que, pela própria palavra de, às vezes, ucranianos que saíram do combate, assim, divulgando em rede social mesmo, o cara fala, eu fui imobilizado, eu vou lutar, meu país, mas ele sabe que ele tá lutando por uma terra ali de pessoas que nasceram na Ucrânia, mas que não têm essa vontade de ficar na Ucrânia. O cara que nasceu ali no Luhansk, por exemplo, em teoria ele nasceu na Ucrânia, no território da Ucrânia, mas ele aprendeu russo desde criança. E ele tem vontade de fazer parte da Rússia. Ele se sente que aquela terra ali, a cultura dela, é a Rússia em si. Então o ucraniano, pô, eu tô indo pra guerra, vou matar um cara que nasceu no mesmo país que eu, mas ele nem se sente igual a mim. Então, pelo que exatamente ele tá lutando? Se a população dessa cidade também não se sente ucraniano. Então ele tá lutando pelo país dele, em teoria, mas na prática, não exatamente. Então a motivação é diferente, sim. Mas isso não é uma narrativa, cara, porque o ucraniano que chegou aqui, o ucraniano não, né? O brasileiro que veio aqui, ele falou, ele me contou os vários que tiveram aqui, né? A narrativa é sempre a mesma, que pô, o russo invadiu aquela terra é ucraniana. Não tem essa mesma motivação do lado de lá? Bom, pelo que a gente vê tanto de comunicação quanto por desempenho em combate, não é o que parece. Parece que o cara tá ali porque ele tá forçado, mas se ele tiver uma chance, ele vai embora. Tanto é que, se você pegar a história de guerra dos anos 2000 pra cá, o exército ucraniano é o que mais tem deserção, mais tem pessoas subornando ali pra ir embora, fuga. Então, assim, um grande contingente militar ucraniano não tá só focado na guerra, ele tá ali também na fronteira pra garantir que não fujam. Então, assim, isso é até existe, né, essa narrativa de que há um ressentimento entre o soldado ucraniano que tá na linha de frente com os caras que estão lá fazendo guarda de fronteira. Porque ele fala, pô, o cara tem 30 anos, tá lá com um cachorro na coleira pra garantir que o ucraniano não fuja da mobilização. E aí é onde você vê vídeo de cara, isso postado por ucranianos, tá? Cara sendo arrastado pra dentro de van pra poder ir pra guerra. Vídeo da viúva, órfão, procurando notícia dos pais. Então, assim,
É muito mais difícil você ter uma doutrina militar que se aplica ao cara que não tá com tanta vontade assim de lutar. E o cara, na primeira chance, ele tiver a chance ali até de se machucar para poder sair da zona de guerra, ele vai. O cara fica contando os dias para folga. Então ele não tá tão focado em vencer a guerra, abater o inimigo. Ele tá focado em voltar para casa e só, porque não é o que ele quer. Não é o que ele gostaria de estar fazendo. Tu fala até pelo que você viu lá de resistência de combate, né? Sim, caras se entregam, às vezes não precisava se entregar naquele momento, ele poderia lutar um pouco mais, o cara tem equipamento, tem munição, mas realmente não quer. E pela comunicação, porque quando existe um ataque, principalmente, e às vezes os ucranianos tentavam atacar, aí a gente abate um soldado, pega o rádio ali. Demora um tempo até os caras trocarem a frequência do rádio, então a gente ainda escuta a comunicação. E você vê que não é uma comunicação limpa do cara que tá na disciplina de um soldado. É um cara que tá um pouco em choque ainda. Um cara que tá querendo sair pra casa. E então, na primeira red flag ali, né? No primeiro sinal de perigo, o cara quer se render ou fugir. É o que causa muito, às vezes, não só de brasileiros, mas de pessoas de outros países que vão pra lá e fica pouco tempo. O cara vai, passa o treinamento que geralmente é 2 meses, o cara fala, não, eu fiquei 3 meses. Então, pô, o cara teve no máximo 1 mês de combate. E na primeira vez que um morteiro estoura ali perto dele, ele pensa, não dá, vou embora. E por ter essa facilidade de ir embora, os caras vão mesmo, quando é estrangeiro, né? Aí você pensa, o ucraniano vendo isso, o que ele pensa, né? Pô, é difícil? E o ucraniano não pode ir embora, né? Não vai pra onde, né? Ainda mais com os caras guardando a fronteira lá. Mas da mesma forma não acontece pro russo? O russo também não tem opção. Tem. Bom, depende muito da forma com que ele é alistado, as características ali de onde ele tá. Mas é aquilo que eu falei da motivação. O russo, você vê, ele veste a camisa da combate ali. Então, essa questão da deserção é muito menor. Lógico que eu imagino que tenha. Imagino que aquele cara que é mobilizado ali, ele tem filho pequeno, ou é de uma realidade muito diferente. Ele não tem essa disciplina. Mas como a cultura da Rússia é uma cultura muito militar, o exército tem uma posição de nobreza até, então o cara se sente muito bem fazendo parte do exército, se sente muito seguro, protegido de todas as formas ali. Então ele é mais difícil ter essa deserção, bem mais difícil. Enfim,